Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa série. Meu nome é Paula Frota e, como você já sabe, eu sou mãe da Júlia, minha calopsita dos cabelos rebeldes. Bom, nessa altura da nossa jornada, a gente acabou de receber a notícia de que então a Júlia não voltaria mais, a Júlia não acordaria mais. De que aquele quadro em que ela estava entubada, de que aquele corpinho já não respondia mais sem a ajuda dos aparelhos, porque ela não respirava sozinha, ela precisava da ajuda da ventilação, ela não manifestou, né, durante todo esse período nenhuma manifestação de que o corpo dela sustentaria, né, a vida dela sem o auxílio das máquinas. O cérebro dela, por conta do inchaço, por conta desses 17 minutos ali na cirurgia onde faltou oxigenação, ele inchou, então ele já não recebia mais oxigenação, ele estava, né, com vários sintomas ali. E foi nos passado então o diagnóstico de que a Júlia não acordaria mais, de que a Júlia ficaria ali naquele estado ou vegetativo até o corpinho dela já não aguentar mais e acabar, né, se desligando, ou então ela caminharia para uma morte encefálica, que é quando o cérebro já não suporta mais o corpo, quando o cérebro já não reage mais, e por conta disso, ou ela ficaria ligada em aparelhos, mas não haveria mais volta, né? Não teria mais retorno. Diante daquela notícia, o nosso chão se abre, a nossa alma se rasga, o nosso mundo fica cinza, a gente se desespera, o medo vem. E ali, diante daquela situação, eu me desespero, o Luiz começa a se desesperar, o que é muito natural. Os médicos estão extremamente comovidos, né, ao nos dar essa notícia, ao ter que nos passar essa notícia, porque eles também estão inconformados. A frase que a gente mais ouvia é: a gente não entende como, porque a gente opera bebês sindrômicos, bebês que correm muito mais riscos, né, por conta de todo o quadro clínico deles durante a cirurgia. E a Júlia, ela era um bebê extremamente saudável, nunca tinha tido uma gripe, um nariz escorrendo, um bebê extremamente forte, calmo, tranquilo, né? E aconteceu essa fatalidade, então estávamos ali todos tentando compreender o que estava acontecendo. E a hora que eu vejo todo mundo se comovendo, né? Eu que já estava desesperada, que cheguei no auge do desespero, a ponto de chegar para os médicos e falar para eles que se virassem e me entregassem a minha filha da forma como eu entreguei para eles. Eu entreguei minha filha acordada e rindo. Eu queria minha filha de volta do mesmo jeito. E quando eu vejo esse meu desespero projetado nas pessoas que estão à minha volta, que eu vejo o Luiz se desesperando, que eu vejo os médicos chorando, e que eu vejo aquela comoção dentro daquele quarto, e que eu olho para a cama e eu vejo a Júlia ali deitada, me dá o estalo e eu falo: cara, a minha filha ainda tá aqui, ela está escolhendo ir, ela está escolhendo não ficar deste lado, mas ela ainda tá ali, ela ainda precisa da mãe dela, ela ainda é um bebezinho, ela ainda precisa de mim. Eu não posso me desesperar agora não é o momento. Eu não falei que eu ia suportá-la em tudo que ela precisasse? Eu preciso estar para ela. E aquilo me dá esse insight, então parece que a calma toma conta de mim, parece que a serenidade vem e me abraça. Eu não consigo explicar, mas é coisa de um segundo, assim, parece que tudo que eu fui elaborando ao longo daqueles dias, todas as verdades que eu fui encontrando dentro do meu coração, tudo que eu fui me fazendo coerente em sentir e saber que a Júlia estava toda hora bem, que ela estava tranquila, as conversas que a gente teve, parece que tudo isso fez sentido e me abraçou naquele momento, e eu consegui então respirar. O peso do desespero saiu de cima de mim, já não tinha mais sofrimento, eu sabia que era um momento difícil. Então eu tiro o Luiz do quarto e falo pra gente conversar, os médicos saem juntos. Então naquela hora eu começo a conversar com o Luiz ali, naquele instante. E aí a gente começa, primeiro a gente se abraça e a gente chora muito, porque é o momento da gente sentir aquela dor, porque é uma dor que não tem tamanho, é uma dor que é inexplicável, é inenarrável. Você pensar que aquele bebezinho que saiu de dentro de você, que você tinha criado tantas fantasias e histórias, que você tinha
planejado viver tantas coisas que você estava ali preparada para, né, acolher e amparar ao longo de anos, de repente está indo embora. Então é uma dor assim que é inexplicável. Então a gente sente essa dor, a gente chora muito, a gente se abraça. O Luiz fala mais de uma vez de que não é justo, que nenhum pai deveria enterrar um filho, de que vai contra a ordem da natureza. Então a gente ali, muito comovido, a gente se abraça, a gente chora por um bom tempo e depois que esses sentimentos se acalmam, que a gente coloca pra fora toda a angústia, que a gente coloca pra fora, né, toda aquela notícia mesmo que a gente tinha acabado de receber e que isso sedimenta dentro da gente, e a gente faz isso através do choro, a gente começa a conversar então, e ali eu começo a lembrar pra ele todo o nosso propósito até aquele momento. Eu começo a lembrar pra ele toda a trajetória que a gente viveu até aquele instante, né? Aqueles 6 meses, aquele momento em que a gente estava ali, o que a gente viveu em casa pelo lockdown, que ficou só nós 3. Eu começo a lembrar da felicidade da Júlia de estar com a gente. Eu começo a reestruturar isso também para ele, a lembrá-lo de que nós tivemos um compromisso com ela, de que a gente havia prometido de que nós seríamos ali, presente, nós dois, para ela, por ela, né? E que a gente jamais tomaria esse papel de protagonismo da vida dela, que ela iria fazer as próprias escolhas e que nós iríamos aceitar, porque nós entendíamos que mesmo dentro daquele corpinho tão pequeno, existia sim uma alma que sabia o que era melhor, que sabia, né, fazer as suas próprias escolhas e que nós estávamos ali para suportá-la, para dar amor e para que ela se sentisse acolhida e não desesperada em ter que cumprir a nossa felicidade ou as nossas expectativas. O Luiz começa a se acalmar, a gente começa então a relembrar tudo isso, eu começo a questionar para ele o que ele sentia sobre a morte, o que também era isso para ele, tudo que a gente havia conversado, né? O que era todo aquele momento de livre-arbítrio, de momentos em que a gente tem na Terra mesmo, né? Qual que é o tempo de cada um? Será mesmo que é injusto? Será mesmo que é tão fora da ordem assim? Ou cada pessoa vem no tempo em que precisa vir e permanece no tempo em que é necessário para aquela pessoa? Né? Qual que era a história da Júlia? Como nós, ainda tão ignorantes, presos dentro desse tempo, desse estado, que nos cabe. Porque naquele instante a Júlia precisava partir, mas nós ainda tínhamos uma trajetória longa pela frente. A gente ainda tinha que viver muitas coisas na nossa vida. Então, como a gente poderia falar que é justo, que é injusto, que é melhor ou que é pior para alguém, né? Será que morrer nesse sentido, quando chega a nossa hora, quando de fato é o nosso momento, por uma doença ou por algo que acontece, né, por um acidente, será que naquele momento de fato é ruim? Ou será que a gente viveu o que a gente precisava viver? Então foram esses questionamentos que a gente foi elaborando ali, a gente foi entendendo que sim, cada pessoa tem um tempo, que esse era o tempo da Júlia, que ela estava fazendo a escolha dela, que aquele corpinho já tão frágil, indefeso, já não sustentava mais a potencialidade da alma dela, que talvez não fosse ali através dele que ela iria concluir a sua jornada, que o que ela tinha para cumprir aqui ela já havia cumprido, mas que nosso papel de pai, ele não terminava ali. O meu papel de mãe, o papel do Luiz de pai, ele não findava ali. Ali naquele momento a gente estava fazendo o desligamento, a gente estava compreendendo que a minha filha já não queria mais ficar dentro daquele corpo físico, que ela precisava se desligar daquilo, que ele já não era mais capaz de suportá-la naquilo que ela iria precisar fazer na jornada dela, no caminho dela, mas que nós como pais, o nosso papel estava começando como sempre, né? De uma outra maneira, a gente ia ter que se reinventar, a gente ia ter que entender o que estava acontecendo, mas a gente estava ali. Que o nosso papel de amparar a Júlia, de nutrir a Júlia, de estar com ela, de se fazer presente, dela se sentir segura para ela poder continuar a jornada dela, era o nosso papel, era o nosso dever e também nosso direito de exercê-lo. Que a Júlia, ela não deixava de ser menor, né? Não deixava de ser importante na nossa vida, ela não era maior ou menor, simplesmente porque ela estava escolhendo para o outro lado do caminho e que ela ia ficar longe das nossas vistas. E compreendendo tudo isso e sedimentando isso dentro do nosso coração, ainda chorando muito, a gente tomou ali algumas decisões, a gente falou, ok,
Então a Júlia está indo embora, a Júlia está decidindo partir. A gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, a gente não sabe de que forma isso vai acontecer, mas a gente precisa tomar algumas decisões. Então ali a gente começou a tomar as decisões difíceis. Que se a Júlia decidisse morrer por morte encefálica, se ela caminhasse por esse caminho, todos os órgãos dela estariam perfeitos para qualquer criança que poderia precisar naquele momento, porque eu falei pro Luiz, deve ser muito difícil você ter um bebezinho que precisa de um coração, que tem uma cardiopatia, ou de um rim, de algum órgão, que a gente não sabe como funciona, porque é um mundo muito distante do nosso. Mas nesse momento pode ter uma mãe ali, onde a gente pode ser o milagre daquela criança. Então eu não acho certo, né? Já que é uma escolha da Júlia, a gente não ser generoso a esse ponto, a gente não conseguir, a gente não pode viver com a nossa filha, né? Ela está escolhendo ir, mas tem uma mãe que pode ter essa possibilidade. E por que fazer ela passar por essa dor também? Então ali a gente decide que se a Júlia caminhasse para uma morte encefálica, nós doaríamos todos os órgãos que fossem possíveis doar. Já que estava no hospital, já que ela estava assistida, a gente ia procurar saber como que tudo isso funcionava. A segunda decisão que a gente toma ali é que, uma vez que a Júlia está decidindo partir, que a gente não queria um enterro, a gente não queria a Júlia ali no cemitério, porque pra gente era um lugar triste, a gente queria a Júlia num lugar alegre, num lugar feliz, que representasse ela, que representasse a nossa família, e que toda vez que a gente quisesse estar junto, que a gente estivesse junto no momento de alegria, que a gente estivesse junto no momento de felicidade. Porque era o que representava a Júlia, era o que representava a gente, era o que ela era pra nós. A Júlia, ela sempre foi a nossa maior alegria. Depois do desespero dos 5 minutos lá, meu Deus, ferrou, tô grávida, a Júlia, ela passou a ser, né, o motivo da nossa transformação. Ela era a nossa maior alegria, o nosso maior amor, o nosso propósito de estar sempre sendo mais e melhor. Ela era a representação de tudo isso. Ela era a luz dos nossos olhos. E como a gente ia ficar toda vez que a gente ia visitá-la, ia estar, né, num momento triste, porque as pessoas estão ali, estão se despedindo toda hora de entes queridos e tal. A gente não queria. Então a gente decidiu que a gente iria cremar o corpo e que a gente iria fazer a entrega das cinzas na praia, porque a gente falou, bom, o mar, ele está no mundo inteiro. Então todas as vezes que a gente estiver em contato com a água, com o mar, a gente vai estar em contato com a Júlia e a gente vai poder estar ali. E pra gente estar ali, a gente vai ter que estar feliz, porque a gente vai viajar, a gente vai ter uma conexão maior com a natureza, e foi o que a gente decidiu fazer. E até mesmo pela simbologia do fogo, da água, pra gente fazia muito sentido aquilo. E a gente decidiu fazer desse jeito. Então a gente foi pontuando tudo isso que a gente foi decidindo, com o coração mais sereno. E eu falei pra ele, agora vem a parte em que nós temos o dever de chegar pra Júlia e falar pra ela que a gente entendeu qual foi a escolha que ela tomou, que a gente entende que ela está escolhendo partir, e que diante dessa escolha dela que nós estamos aqui para apoiá-la, de que ela não precisa ficar, ela não precisa permanecer, ela não precisa prolongar nada além do que é devido a ela, que no momento em que for bom para ela, que for útil, que ela se sentir segura, que ela pode ir embora, que tá tudo bem, que a gente aceita, que a gente entendeu que esse é o tempo dela, que a gente entendeu que esse é o melhor. E aí eu falei pra ele, eu como mãe, você como pai, nós dois individualmente nós precisamos chegar pra ela e fazer esse amparo. Sem ficar desesperado, sem pedir pra ela ficar, sem ir contra tudo que a gente vem fazendo há todos esses dias. Então a gente decide fazer isso, a gente volta pro quarto, mais calmos, mais serenos, com todas as decisões. Eu e o Luiz, a gente se abraça muito, a gente fala, somos nós três e seremos nós três sempre. Não é porque a Júlia não estará aqui fisicamente que ela vai deixar de fazer parte dessa família, que ela vai ser esquecida, que não teremos mais histórias para contar delas. Pelo contrário, ela é um membro participativo dessa família, né? Ela é a nossa primeira filha, ela é a pessoa que foi importante por todas as nossas transições. E é assim que vai ser, porque o que une a gente, o nosso cordão umbilical, o que faz a gente ficar unido, não é estar perto fisicamente, não é a nossa consanguinidade, tipo, eu sou mãe, o Luiz é o pai, a Júlia é a filha. Não, o que faz a gente ser uma família é o amor, o que faz a gente estar perto é o amor, e é esse vínculo que a gente vai cultivar, é esse vínculo que vai fazer parte da gente daqui pra frente. E agora são essas conversas que a gente tem que ter com a Júlia. A gente volta, o meu coração, na hora que eu entro no quarto, ele grita pra eu pegar a Júlia no colo.
Eu não sei se isso era a minha vontade de abraçar a minha filha, de ampará-la naquele momento, depois de tudo que ela tinha presenciado logo cedo, ou se era o coração da Júlia se comunicando com o meu. Acho que era um pouquinho de cada um dos dois. E aí eu pergunto para a médica se eu posso começar a pegá-la no colo. E aí, por conta do quadro dela, que já era um quadro que estava estável, encaminhando para essa morte encefálica, o neuro, todos os médicos, eles liberam eu pegar a Júlia o tempo que eu quisesse, ficar com ela no colo a maior parte do tempo que eu conseguisse ficar. O Luiz é liberado, então, a partir desse dia, a passar a dormir no hospital também, porque a Júlia poderia ir embora a qualquer momento. Então, eles liberam a presença do Luiz ali 24 horas por dia também. Então, a gente entra no quarto e cada um de nós tem o seu momento sozinho com a Júlia ali e a gente começa a conversar com ela. A gente começa a passar para ela, falar: filha, então, a gente entendeu que você está escolhendo, que você está escolhendo ir para o outro lado, que você está escolhendo deixar esse corpinho, porque esse corpinho, por algum motivo, ele não te sustenta mais. Então tá tudo bem, a gente aceita, a gente entende. O vínculo que une a gente não é a parte física, é o amor. A gente tá aqui pra você, a mamãe tá aqui pra te apoiar, pra te sustentar. Não tenha medo, não precisa ter medo, porque o meu amor, ele vai com você aonde você for. Não importa onde você vai. Não importa o lado que você esteja, não importa a distância que você esteja, eu vou estar com você. Eu prometi pra você e eu vou estar com você. E o Luiz tem um momento dele, ele conversa, ele também faz a mesma liberação, ele também ele também propõe as mesmas coisas pra ela. E a gente fala pra ela, quando for o seu tempo, fala pra gente, a mamãe já falou, o seu coração conversa com o meu. E tudo que você precisar e que você quiser, vai conversar com o meu. Eu conto para ela as decisões, que a gente estava tomando ali, que a gente estava ali para ampará-la e que nada disso havia mudado, que tudo que a gente estava conversando ao longo desse tempo era o que a gente de fato iria fazer e que nós estávamos ali por ela e para ela. E que por isso ela não precisava temer absolutamente nada, que ela podia se sentir extremamente tranquila. E eu conto para ela também, eu digo para ela que ela pode ficar em paz e ela pode ficar feliz, primeiro porque eu havia sido liberada para ficar com ela no colo, que então, a partir daquele momento, a gente ia ficar juntas o máximo de tempo possível, curtindo aquele momento, cada segundo, cada instante, e que quando houvesse, de chegar a hora, que eu cuidaria daquele corpinho que eu era tão apaixonada, de que aquele corpinho que foi tão útil para ela, que deu a oportunidade dela vir, viver as experiências que ela precisava, no tempo que havia sido bom para ela, que eu, como mãe dela, iria continuar cuidando daquele corpinho enquanto me coubesse, que tudo que precisasse fazer, que tudo que precisasse orientar, que precisasse cuidar dele, que eu iria fazer esse cuidado por ela, honrando aquele corpinho, honrando, aquele corpinho que nos deu a oportunidade de estarmos juntas, de eu poder abraçá-la, de eu poder cheirá-la, de eu poder segurá-la no colo, dela poder me sentir e de eu poder senti-la. Então eu falo pra ela, fique em paz, porque eu tô aqui pra cuidar de você no que você precisar. Então eu cuido de você, o meu amor cuida de você aonde quer que você vá, então não se sinta com medo, não se sinta sozinha, a mamãe está aqui com você. E eu vou cuidar desse corpinho no que ele precisar. Então eu vou estar aqui amparando, eu vou estar aqui dando todo o suporte, porque eu sei que enquanto o seu coraçãozinho bater dentro dele, que você de alguma forma ainda está ligado. Eu sei que você escuta a minha voz, eu sei que você ainda está aqui, eu sei que você está começando a se desligar dele, eu sei que você está fazendo essa escolha, mas eu também entendo que ele precisa desses cuidados, ele merece esse respeito. Então eu, como sua mãe, eu tô aqui também para cuidar dele. E eu vou fazer essas duas coisas. Então depois a gente conversa com ela, a gente começa a se acalmar de novo. E a paz volta a reinar naquele quarto, é como se a Júlia de novo demonstrasse pra gente muita paz. Quando eu olho pra Júlia, quando eu chego perto dela, quando eu abraço a Júlia, eu sinto uma paz, eu sinto que minha filha tá bem. E ao olhar pra ela eu falo, filha, você tá bem, não tá? Você tá feliz com as decisões que você tá tomando. E se você tá feliz, e se você tá bem, a mamãe e o papai também estão bem. Porque pra gente, mais importante do que o nosso desejo de querer ficar com você aqui, de querer ver você crescer, de querer estar com você, maior do que a saudade que a gente vai sentir de não poder mais te abraçar, de não poder te beijar, maior do que isso é a nossa felicidade em saber que você tá bem. E saber que você tá bem nos dá força
para que a gente também fique bem. Lembra que a mamãe te falou que você não é responsável pela minha felicidade e nem pela do papai? Então, você não é. A mamãe e o papai, a gente vai chorar, a gente vai sentir saudade, a gente vai ficar triste por um tempo. E é natural a gente fazer isso. A gente seria louco se a gente não fizesse, né? É proporcional. O tamanho do amor que eu sinto por você vai ser proporcional ao tamanho da saudade que eu sinto. E é justo, né? É justo que doa, é justo que a gente tenha esses sentimentos e que a gente sofra por um tempo, porque é tão grande e é tão bom ter você na nossa vida que é justo. Já dizia Santa Teresa que é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, se custar pra gente ficar longe de você, o preço for a saudade, mas você estiver bem, a gente paga. E tá tudo bem. E ali, conversando com ela, acalmando, a gente foi acalmando e as coisas foram sedimentando de novo. E a gente foi de novo entrando naquela paz, aquela terça-feira foi passando. E na noite da terça-feira, que ficou eu e o Luiz, a gente não tinha onde dormir, porque na UTI o quarto, ele era muito pequeno, ele não era preparado, não tinha 2 camas, era só 2, era uma cadeira, né, que era um pouco melhor, que era tipo uma poltrona, e a outra era uma cadeira de ferro. Então eu e o Luiz, a gente revezava. A partir daquele momento, eu pude ficar com a Júlia no colo o tempo todo, então toda hora eu tava com ela no colo, eu ficava horas com ela ali no colo, conversando, contando histórias da gente, falando que eu e o Luiz, né, contando histórias da nossa vida, contando lembranças que a gente tinha de estar ali, de tudo que a gente viveu, de como foi bom recebê-la, de como era gostoso dar banho nela. A gente toda hora contava essas histórias, a gente colocava música, a gente dava risada, né, e a gente foi mantendo aquele clima o tempo inteiro ali no quarto. E eu fui começando a contar pra ela que no dia seguinte, na quarta-feira, era dia 15 de abril, o dia que ela iria completar 6 meses de idade. Né? E eu falava, filha, amanhã é seu aniversário, amanhã você vai completar 6 meses, né? Amanhã a gente vai cantar parabéns pra você. Eu falei, na verdade, quando der meia-noite, a mamãe vai cantar parabéns pra você. E aí eu fico ali com ela, tudo, a gente vai conversando, cantando, o dia passa. A pupila dela começa já, uma pupila já vai ficando mais fraquinha, já vai demonstrando que o cérebro está começando a desligar de fato. E aí a gente, aquela noite começa, quando dá meia-noite, eu canto parabéns, eu faço uma chamada de vídeo com os familiares, e a gente canta parabéns, eu falo, olha filha, tá todo mundo aqui pra você, né, a gente tá feliz, a gente ama tanto você, a gente adorou ter te recebido, você tá aqui, você faz parte da família. Então a gente canta parabéns, a gente celebra aquele momento, a gente decide batizá-la, Júlia, na manhã seguinte, no dia do aniversário dela, e também diante de todo o cenário, a gente decide fazer o batismo dela. Então a gente chama um padre para ir na UTI. Naquele meio tempo, eles conseguem liberar algumas pessoas a irem visitar a Júlia no hospital, então algumas pessoas conseguem entrar para vê-la, para se despedir, para fazer aquele momento, porque o quadro dela começa a ficar cada vez mais crítico e cada vez caminhando mesmo para uma morte encefálica. E ali, naquela manhã de quarta-feira, o dia amanhece, nós estamos ali. E aí a gente começa a fazer o batismo, né? Eu convido os cirurgiões, eu convido os médicos todos que da UTI, mas principalmente os médicos que operaram a Júlia, que estiveram com ela, que eu sei que tem muito carinho por ela. E todos se fazem presente no batismo. Então tava o padre, os tios do Luiz, que eram médicos que podiam entrar, a minha irmã, que foi uma das minhas irmãs, foi liberada, estar ali para filmar, enfim, para fazer videochamadas, outras pessoas estavam em casa, acompanhando tudo por videochamada. E a gente ali naquele momento, antes de começar, né, o padre chega, antes dele começar, eu tô com a Júlia no colo, né, e aí o neuro chega, e ele faz o exame de pupila na Júlia, ele fala, Paula, a Júlia tá caminhando pra morte encefálica, você sabe, né? Daí eu falei, sei, e tá tudo bem, a gente já tá bem com isso. E aí ele fala, ok, uma pupila já não reage mais, a outra tá bem fraquinha. Daí eu falei, tá bom. E aí a gente começa o batismo, tudo, a Júlia ali no meu colo, a cerimônia, os padrinhos da Júlia estavam assistindo, né, por essa videochamada, e a gente tá ali, o batismo acaba, e quando o batismo acaba, o neuro vem e faz de novo esse outro exame.
E aí, com aquele outro exame, ele detecta que a Júlia já não estava mais ali entre nós, de que ela havia falecido naquele momento, naquele período entre a gente, né, da gente começar a fazer o batismo. Durante o batismo, a Júlia desliga, o cérebro dela termina de desligar. Então, ele chama os outros médicos. E ali, naquele momento, eu me senti assim, muito triste pela confirmação. Mas ao mesmo tempo eu tinha uma paz e um amor dentro do meu coração que eu falei assim, cara, ela foi no momento que era bom pra ela. E ela foi no meu colo, tipo, a gente não tava distante, ela tava no meu colo. E eu acho que é assim que tem que ser, né? Então ela tava ali comigo, ela se sentiu amparada, ela se sentiu segura e na hora que foi bom pra ela, ela foi embora. A minha calopsita voltou, minha calopsita então voou de volta, né, pro céu. E então a gente começa a entender quais eram os procedimentos, a gente fala do nosso desejo de doar os órgãos e a gente começa então a entender como é que funciona isso. Então eles explicam que quando é morte encefálica, a gente tem que fazer 2 protocolos com distanciamento de 12 horas. Cada protocolo é realizado por uma equipe diferente de médicos e esses resultados eles têm que convergir, eles têm que bater. Que se o primeiro protocolo der positivo e a gente assina os papéis da doação dos órgãos, o segundo protocolo dando positivo também para morte encefálica na manhã seguinte, a Júlia já subiria para o centro tendo bebês compatíveis, porque uma vez que a gente disponibiliza os órgãos, que a gente faz a doação, e a morte encefálica no segundo protocolo, ela é computada, enfim, ela é dada positivo, então eles começam a ver se tem bebês que são compatíveis com a Júlia para poder doar, porque não é assim, eles não ficam esperando. Se tiver alguém na fila, se tiver alguém com a mesma idade, mesmo peso, mesmo tamanho que a Júlia, e que além disso a parte sanguínea bata, que então aí tem a chance de utilizar algum órgão, então ela subiria para o centro cirúrgico, eles tirariam, né, para poder fazer a doação. Caso contrário, a gente teria que desligar os aparelhos, porque não haveria nenhum bebê. A gente compreendendo tudo isso, inicia-se então um processo de espera, porque eles precisam tirar todo e qualquer tipo de sedação, todo e qualquer tipo de medicação que possa interferir nesses exames que vão começar a ser feitos para detectar se ela realmente está numa morte encefálica ou se o corpinho dela apenas estava num coma muito profundo. E ali naquele momento eu entendo que é o nosso momento de despedida, porque enquanto aquele coraçãozinho bater, enquanto aquele corpinho ainda estivesse ali, eu sabia que ela já tinha feito a escolha dela, efetivamente ela já não estava mais ali, mas ainda havia uma conexão com aquele corpo, ela ainda não havia sido liberada 100%. Então ali naquelas conversas com a Júlia, eu passei o dia com ela no colo, a gente passou o dia ali, nós duas, eu falava, filha, a mamãe sabe que os beijos que eu te dou nesse corpinho, mesmo você já escolhendo estar do outro lado, eu sei que você sente, eu sei que eles chegam pra você, eu sei que todas as músicas, as conversas, elas chegam pra você. E aí a gente começa então ali a conversar e eu falo pra ela, lembra, a mamãe vai cuidar desse corpinho, a mamãe vai estar aqui com você, a gente vai te amparar em tudo que você precisar. E a hora que eles confirmarem, independente de qualquer coisa, não vai ter apego, a gente não vai demorar mais do que o tempo necessário, a gente vai finalizar essa história com todo o amor, com todo o respeito que você merece. Então fique tranquila que a mamãe e o papai a gente já conversou e a gente já está alinhado com isso. Então os protocolos acontecem, os primeiros exames começam a acontecer e vem o primeiro resultado, mas isso eu te conto no próximo episódio. Até lá!